That's one small step for man, one giant leap for mankind. Corrida espacial foi uma competição do século XX entre dois adversários da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos, para alcançar capacidade superior de voo espacial. Teve suas origens na corrida armamentista nuclear baseada em mísseis balísticos entre as duas nações após a Segunda Guerra Mundial. A vantagem tecnológica demonstrada pela realização dos voos espaciais era vista como necessária para a segurança nacional e tornou-se parte do simbolismo e da ideologia da época. O período da corrida espacial trouxe lançamentos pioneiros de satélites artificiais, sondas espaciais robóticas para a Lua, Vênus e Marte, e voos espaciais tripulados em órbita terrestre baixa e, finalmente, para a Lua. A competição começou a sério em 2 de agosto de 1955, quando a União Soviética respondeu ao anúncio estadunidense feito 4 dias antes da intenção de lançar satélites artificiais para o Ano Geofísico Internacional, declarando que também lançaria um satélite no futuro próximo. Os desenvolvimentos nas capacidades de mísseis balísticos tornaram possível levar a competição entre os dois estados para o espaço sideral. Esta competição ganhou a atenção do público com um choque Sputnik, quando a URSS conseguiu o primeiro lançamento de satélite artificial bem-sucedido em 4 de outubro de 1957 do Sputnik 1, e posteriormente quando os soviéticos enviaram o primeiro humano ao espaço com o voo orbital de Yuri Gagarin em 12 de abril de 1961. A URSS demonstrou uma liderança inicial na corrida com estes e outros primeiros ao longo dos próximos anos, alcançando a Lua pela primeira vez com o programa Luna, empregando missões robóticas. Depois que o presidente estadunidense, John F. Kennedy, aumentou as apostas e estabeleceu uma meta de pousar um homem na Lua e devolvê-la em segurança à Terra, ambos os países trabalharam no desenvolvimento de veículos de lançamento superpesados, com os Estados Unidos implantando com sucesso o Saturno V, que era grande o suficiente para enviar um orbitador de 3 pessoas e um módulo de pouso de 2 pessoas à Lua. O objetivo foi alcançado em julho de 1969, com o voo da Apollo 11, uma conquista singular que os estadunidenses consideraram ofuscar qualquer conquista soviética anterior. No entanto, tal opinião é geralmente controversa, com outros atribuindo o primeiro homem no espaço como sendo uma conquista muito maior. A URSS criou 2 programas lunares tripulados, mas não teve sucesso com seu foguete N-1 para lançar e pousar na Lua antes dos Estados Unidos e acabou cancelando-o para se concentrar em Salyut, o primeiro programa de uma estação espacial, e os primeiros pousos em Vênus e em Marte. Enquanto isso, os Estados Unidos desembarcaram mais 5 tripulações do programa Apollo na Lua e continuaram a exploração de outros corpos extraterrestres roboticamente. Um período de distensão seguiu com o Acordo de abril de 1972 sobre um projeto teste cooperativo chamado Apollo-Soyuz, resultando no acoplamento espacial de 17 de julho de 1975 na órbita terrestre e o encontro de uma tripulação de astronautas estadunidenses com uma tripulação de cosmonautas soviéticos e no desenvolvimento conjunto de um internacional padrão APAS-75. Este acoplamento é considerado como o ato final da corrida espacial. A competição só gradualmente seria substituída pela cooperação. O colapso da União Soviética eventualmente permitiu que os Estados Unidos e a recém-fundada Federação Russa encerrassem sua competição da Guerra Fria também no espaço, concordando em 1993 com os programas Chantel-Mir e Estação Espacial Internacional. História. A Lua sempre atraiu a atenção do homem, e este interesse ficou registrado na poesia, na literatura e na ficção científica. Há quase 150 anos, em uma famosa obra de ficção intitulada De la Terre à la Lune, 1865, e sua sequência Au Tour de la Lune, 1869, Júlio Verne escreve sobre um grupo de homens que viajou até a Lua usando, para lançá-los ao espaço, o gigantesco canhão Columbiad. Na França, Georges Méliès foi um dos pioneiros do cinema,
e em seu filme Le Voyage dans la Lune, 1902, acabou criando um dos primeiros filmes de ficção científica em que descrevia uma incrível viagem à Lua. Com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a URSS capturaram a maioria dos engenheiros que trabalharam no desenvolvimento do míssil V-2 e Operação Paperclip. Particularmente importante para os Estados Unidos foi a captura de Wernher von Braun, um dos principais projetistas alemães, que participou ativamente do programa de mísseis balísticos dos Estados Unidos e depois dos primeiros passos do programa espacial americano, tendo sido, inclusive, o líder da equipe que projetou o lançador Saturno V que levou as naves Apollo para a Lua. Historicamente, a exploração espacial começou com o lançamento do satélite artificial Sputnik 1 pela URSS a 4 de outubro de 1957, no cosmódromo de Baikonur, em Tyuratam, no Cazaquistão. Este acontecimento provocou uma corrida espacial pela conquista do espaço entre a URSS e os Estados Unidos, que culminou com a chegada do homem à Lua. Os primeiros seres vivos terrestres no espaço não foram homens, e sim animais. Os primeiros animais no espaço foram moscas das frutas transportadas por um V-2 dos Estados Unidos lançado em 1947, que retornaram à Terra em segurança a cadela russa Laika, originalmente chamada Kudryaka. Subiu ao espaço em 3 de novembro de 1957 a bordo da nave espacial Sputnik 2 e infelizmente acabou morrendo poucas horas após o início da viagem devido ao estresse e sobreaquecimento. As macacas Able e Miss Baker, de 1957 a 1984, foram os primeiros animais dos Estados Unidos a retornarem vivos do espaço, viajando a bordo de um foguete Júpiter C, em 28 de maio de 1959. Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço, em um voo orbital de 1 hora e 48 minutos, a bordo da nave Vostok 1. O voo de Gagarin ocorreu em 12 de abril de 1961. Neste voo ele disse as famosas frases: "A Terra é azul, e olhei para todos os lados, mas não vi Deus." O lançamento da Sputnik e a colocação do primeiro homem no espaço devem-se, em grande parte, ao talento do engenheiro soviético Sergei Korolev, o engenheiro-chefe do programa espacial soviético, que conseguiu convencer Nikita Khrushchev, na época o líder da URSS, a investir no programa espacial. Foi ele quem primeiro teve a ideia de levar homens à Lua. 4 meses após o lançamento da Sputnik 1, os Estados Unidos responderam com seu primeiro satélite, o Explorer 1, em 31 de janeiro de 1958. O número de satélites artificiais terrestres e sondas espaciais lançados pelos Estados Unidos e pela URSS multiplicaram-se nos primeiros anos da corrida espacial. Aos Sputniks da URSS seguiram-se, além do Explorer 1, as Vanguard 1, 2 e 3 dos Estados Unidos, e uma grande quantidade de satélites de comunicação, meteorológicos e espiões. Por volta da metade da década de 1960 ambos, Estados Unidos e URSS, haviam lançado tantos satélites que se tornaria inconveniente indicá-los a todos num artigo generalista como este. Além das Sputniks, os soviéticos haviam lançado 12 satélites da série Cosmos, e os Estados Unidos haviam lançado 16 satélites Explorers e mais 38 satélites de reconhecimento Discoverer, só para citar alguns. Entre os anos 1960 e 1970, o URSS e Estados Unidos iniciaram projetos de exploração espacial enviando sondas para outros satélites naturais e planetas do Sistema Solar. Os soviéticos criaram o programa Venera, que enviou sondas para estudar Vênus. Os Estados Unidos iniciaram o programa Voyager, originalmente para estudar Júpiter e Saturno, mas suas sondas agora dirigem-se ao espaço interestelar, continuam enviando dados para a Terra. Os feitos iniciais da URSS na corrida espacial, que incluem o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, e o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, desafiaram os Estados Unidos, cujo programa espacial ainda dava os primeiros passos. O primeiro estadunidense, Alan Shepard, iria ao espaço só em 5 de maio de 1961, mesmo assim apenas em um voo suborbital.
Em julho de 1958 é criada a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, responsável por coordenar todo o esforço estadunidense de exploração espacial e administrar o Programa Espacial dos Estados Unidos. Muito do atraso inicial do Programa Espacial dos Estados Unidos pode ser atribuído a um erro estratégico de investir inicialmente nos lançadores Vanguard, mais complexos e menos confiáveis que os lançadores Redstone. Isto acarretou que a capacidade de lançamento estadunidense era de 5 kg no momento em que a Sputnik 1, de 84 kg mais com capacidade de 500 kg, foi recém-lançada pela URSS, Conquista da Lua. Em um famoso discurso de 1961, o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, lançou o desafio de enviar homens à Lua e retorná-los a salvo antes que a década terminasse. No famoso discurso na Universidade Rice, suas palavras foram: "Nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis." A partir de então, os Estados Unidos colocaram em marcha um ambicioso programa espacial tripulado que iniciou com o Projeto Mercury, que usava uma cápsula espacial com capacidade para um astronauta em manobras em órbita terrestre, seguido pelo Projeto Gemini com capacidade para 2 astronautas, e finalmente o Projeto Apollo, cuja espaçonave tinha capacidade de levar 3 astronautas e pousar na Lua. Os primeiros astronautas a circunnavegar a Lua foram os tripulantes da Apollo 8, Frank Borman, James A. Lovell, Jr. e William A. Anders, na noite de Natal de 1968. Por problemas em suas missões Zond, os soviéticos não foram capazes de levar homens à órbita da Lua antes dos Estados Unidos, e nunca mais o fariam. Apenas missões Zond não tripuladas, Zond 5 e Zond 6, o fizeram em setembro e novembro de 1968. Após isto, ainda houve as missões não tripuladas Zond 7 e Zond 8 que circunnavegaram a Lua em 1969 e 1970, já após os bem-sucedidos voos tripulados dos Estados Unidos para a Lua. Os Estados Unidos foram bem-sucedidos em seu objetivo de alcançar a Lua antes da URSS, em 1969, com a missão Apollo 11. Para atingir este objetivo, o projeto Apollo envolveu um fantástico esforço de 20 bilhões de dólares, 20 mil companhias que fabricaram componentes e peças, e 300 mil trabalhadores. A missão Apollo 11 pousou na superfície lunar em 20 de julho de 1969, em um local chamado Sea of Tranquility, Mar da Tranquilidade. Neil Armstrong e Edwin Aldrin tornaram-se os primeiros homens a caminhar no solo lunar. Depois da Apollo 11, outras 6 missões Apollo foram lançadas, sendo que 5 delas pousaram na Lua, no total de 12 astronautas que caminharam na Lua. Ficou famosa a frase do primeiro astronauta a pisar na Lua, Neil Armstrong: "Um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade." A Apollo 13, lançada em 11 de abril de 1970, não conseguiu pousar na Lua, devido a uma explosão ocorrida a bordo no dia 14. Apesar do acidente, a missão conseguiu circunnavegar a Lua, trazendo os astronautas de volta para a Terra em segurança. O acidente com a Apollo 13 foi dramatizado no filme homônimo de 1995. A corrida espacial inaugurou o que alguns autores denominam de Era das Grandes Navegações Espaciais, em alusão à Era das Grandes Navegações. Militarização do espaço. Nos anos 1980, no transcorrer da Segunda Guerra Fria que, no contexto da corrida espacial, foram desenvolvidas tecnologias de armas espaciais e guerra espacial que poderiam causar a militarização do espaço. Durante a presidência de Ronald Reagan, os Estados Unidos conceberam o SDI, Strategic Defense Initiative, Iniciativa Estratégica de Defesa, popularmente conhecido como Guerra nas Estrelas. O sistema SDI seria composto, principalmente, por uma rede de satélites armados, capazes de detectar e abater, a partir do espaço, mísseis balísticos intercontinentais dotados de ogivas nucleares. Se entrasse em operação, o SDI anularia o poder ofensivo nuclear soviético. Em resposta, durante a era Gorbachev,
A URSS criou o Polius, uma arma espacial equipada com armas nucleares e canhão laser capazes de atacar alvos na Terra e abater os satélites SDI. Em maio de 1987, em seu lançamento, acoplado ao foguete Energia, o Polius caiu no Oceano Pacífico e seu programa foi cancelado. O programa SDI dos Estados Unidos nunca tornou-se operacional, foi parcialmente reativado durante o governo Bush, então denominado Escudo Antimísseis, e foi paralisado pelo presidente Barack Obama. No próximo episódio, estamos acostumados com os planetas do nosso sistema solar, porém o que mais existe em nosso vasto universo são planetas estranhos. Venha conosco nesta viagem em nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.